Então, partindo agora da equação 23 que nós tínhamos visto, né? Eu vou pegar essa equação aqui, eu vou ter que meu dPdz vai ser igual a menos ρg, tá? E aí, para um fluido incompressível, eu tenho que o meu ρ é constante, tá? E é válido para todos os líquidos e para os gases, para alguns gases, para número de Mach menor do que 3. Depois nós vamos ver mais o que é número de Mach menor que 0,3. Depois nós vamos ver melhor o que é esse número de Mach mais para frente na disciplina. Tá? Mas para todos os líquidos eu posso considerar que o meu ρ é constante e para alguma parte dos gases também. E aí eu uso essa equação dizendo que ρ é constante, eu posso integrar mais facilmente ela dos dois lados da equação, tá? Então eu vou passar o meu dz para cá, e aí eu vou ficar aqui dp vai ser igual a menos ρg dz, e aí eu aplico a integral dos dois lados da equação, tá? E aí eu vou aplicar a minha integral dentro dos limites de P1, que eu não sei quem é, tá? E P2, que eu também não sei quem é. E aí esse P1 vai ser a minha pressão na posição Z igual a 1, e P2 vai ser igual a pressão na minha posição Z igual a 2, tá? Então aqui eu tenho P1 e aqui eu tenho P2, tá? E essa distância H aqui vai ser igual a minha elevação em Z2 menos a minha elevação em Z1. E aí é uma integral muito simples, né? Eu vou ter que a integral de dp vai ser igual a p aplicado nos limites de P2 a P1, tá? Então eu vou ter que minha variação de pressão dp menos P1 vai ser igual a menos ρg. E aí a integral de dz também é uma integral muito simples, vai ser igual a z aplicado nos limites z2 menos z1, tá? Que pela imagem aqui, a gente definiu que era igual a h. Com isso, eu posso escrever que meu P1 menos o meu P2 vai ser igual a ρgh, que é uma expressão que provavelmente vocês já tenham visto, tá? Isso fala o quê? Que a minha variação de pressão entre meu ponto 1 e meu ponto 2 vai ser igual à variação de profundidade entre esses dois pontos, ou da altura de coluna de fluido que vai estar atuando sobre esses dois pontos. Para fluidos com a densidade constante, eles estão sujeitos ao princípio de Arquimedes, tá? O princípio de Arquimedes fala que o empuxo de um fluido é igual ao peso do fluido deslocado por esse fluido, tá? A Arquimedes foi posto esse problema justamente para descobrir qual que seria a carga máxima que um navio poderia suportar até que ele afundasse. Tá? E aí eu vou deixar um vídeo aqui do YouTube para vocês, um link muito interessante que fala um pouco sobre o princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes também é conhecido como por empuxo, né? Que é a força líquida vertical que age sobre um objeto devido à pressão do líquido. Tá? E aí a equação anterior a gente tinha calculado que P1 menos P2 é igual a ρgh. Então, se eu considerar um objeto que está submerso nesse fluido, ele vai estar sujeito a uma força que vai ser dada, uma força na vertical, que vai ser dada por a pressão P0 mais ρg em H igual a 2, por exemplo, aqui nesse fluido, que é a parte que está embaixo dele, vezes o dA. Tá? E a força que vai estar sujeita à superfície dessa parte superior do meu fluido vai ser igual ao meu P0 mais o meu ρg em H1 vezes a área dessa superfície que está
na superfície do meu fluido aqui em H1, tá? Ou seja, se eu juntar essas duas equações, eu vou ter que vai ser ρg H2 menos H1, H1 aqui, não HI, vezes dA. Mas eu tenho que H2 menos H1 vai ser justamente a altura desse meu cilindro que eu coloquei no meio daquele fluido, e dA é a área dessa minha superfície aqui, tá? Ou seja, se eu estiver trabalhando com cilindro, isso vai ser igual a volume ocupado por esse meu cilindro, tá? Então, se eu substituir isso aqui vai ser igual ao volume que está sendo ocupado por esse meu cilindro. Logo, eu vou ter que a minha força dz, ou seja, a minha força de empuxo, vai ser igual a ρg vezes o volume deslocado por esse meu fluido. E esse é o princípio de Arquimedes. Portanto, o princípio de Arquimedes fala que a força de empuxo de um fluido é igual ao peso do fluido deslocado. E aí, para dar um exemplo, então, para vocês, né, a gravidade específica de um líquido, ela pode ser determinada utilizando esse princípio de Arquimedes. Por exemplo, um densímetro, tá? Um densímetro, que é para medir a densidade do fluido, né? Ela é um fluido, quando a gente colocado dentro de um bulbo de vidro, mais ou menos como esse, né? Eu tenho um peso, e aí na outra extremidade eu tenho essa haste estreita, tá? E aí quando eu colocar um líquido como ele dentro da água, ele vai flutuar quando o peso do hidrômetro for equilibrado pela força de empuxo. Então, se a força-peso desse líquido que está ali dentro for equilibrada pela força de empuxo, ele vai flutuar, tá? E aí a leitura ao longo da haste do quanto que esse fluido, do quanto que esse hidrômetro vai afundar, ele vai dizer justamente qual que é o peso específico desse fluido que eu estou colocando ali dentro daquela haste. E aí nesse exemplo aqui, por exemplo, eles comparam ali o que acontece se eles substituírem o líquido por uma água salgada, né? E aí a água salgada ela vai ser mais densa e aí o fluido dentro desse líquido vai ser mais pesado em relação à água salgada. Tá? E aí ele vai deslocar um volume menor para equilibrar esse peso. Tá? Eu vou botar o vídeo aqui de novo para vocês verem. Tá? Vocês podem ver o nível aqui, né, desse fluido que está com esse peso. Ele está basicamente nivelado com a água, tem apenas uma variação muito pequena, e aqui a gente tem escalas, né, que a gente pode acompanhar ao longo desse fluido. Tá? E aí agora, esse líquido que está ali vai ser substituído por uma água salgada, que é uma água que ela é mais densa do que a água comum, tá? E aí vocês podem observar que o peso do fluido é como se o peso tivesse diminuído. Claro que o peso continua constante, mas é como se o peso tivesse diminuído e ele tivesse flutuando mais, justamente para contrabalancear essa densidade da água, que agora é maior.